Agora sim. Beleza. Então, a ideia é a gente começar a falar, então, essa é a nossa primeira aula sobre dor. E a gente vai falar sobre nevralgia do trigêmeo. Tá? Eu vou focar rápido em algumas coisas que não são tão importantes e depois passar para a parte cirúrgica. Então, falando do diagnóstico, a gente tem três critérios principais, tá? Para dor clássica. Tá? O diagnóstico para dor clássica, que isso é o principal foco do nosso tratamento. Então, a dor clássica é uma dor restrita a um ou mais territórios do trigêmeo, principalmente V2 ou V3. É uma dor paroxística, súbita, intensa e curta, com períodos de ausência de dor. Essa dor ela pode durar menos de 1 segundo até 2 minutos. Tem que tomar muito cuidado com dores menores de 1 segundo para não confundir com uma SANCT, por exemplo, ou uma salvas, né? É uma dor descrita como choque ou sensação elétrica, e se ela for desencadeada por um estímulo inócuo na face ou intraoral, escovando os dentes, falando, comendo, é um achado que pode ser considerado patognomônico aí de nevralgia do trigêmeo. Nesse diagnóstico aí de dor clássica, a gente tem alguns pitfalls que são importantes a gente se atentar, porque eles podem influenciar ou na decisão do tratamento, até em não tratar, né? E até a gente entender qual é o resultado, o que esperar do resultado aí do procedimento. Então, a dor bilateral é extremamente rara, então a gente tem que abrir o olho para neuralgia facial. Dor que inclui a parte posterior da orelha ou do scalp, abaixo do ângulo da mandíbula, também tem que levantar uma bandeira, porque se a gente olhar aqui nessa imagem do New England aqui, o ângulo da mandíbula não está incluso. Dores na orelha, tem que pensar em acometimento do nervo facial, que aí é uma dor mais na região do pavilhão auricular. Quando o paciente tem sensibilidade anormal, isso é raramente o paciente com nevralgia do trigêmeo tem discreta hipoestesia e geralmente relatada no pós-dor, mas é bem incomum ter sensibilidade anormal. Semana passada ali com o Tiagão a gente viu bastante caso de nevralgia do trigêmeo no ambulatório do hospital de base e a gente testava a sensibilidade de alguns pacientes que a gente via que pré-operatório não tinham sensibilidade normal, né? O que faz a gente levantar uma lebre para algum diagnóstico diferencial. Até 50% dos pacientes, né, podem ter uma dor interictal contínua, tá? E ele pode sim ainda ter nevralgia do trigêmeo. Pode confundir o diagnóstico, não fecha totalmente com a dor clássica, só que isso não vai nos fazer pensar que esse paciente vai ter talvez piores resultados com alguns procedimentos, tá? Porque essa dor que ela fica intermitente, fora das crises, é uma dor geralmente em queimação, dolorimento, latejante. E a fibra dos choques, né, são as fibras A e beta. E as fibras do dolorimento, queimação, são fibra C. Então, o mecanismo da dor é um mecanismo um pouquinho diferente. Então, o paciente ele tem a dor, nevralgia, tem o quadro paroxístico, mas ele tem uma dor interictal contínua, tá? Dor em paciente jovem, é normal iniciar esses sintomas a partir dos 50 anos, tá? Não é muito comum paciente jovem. Dores secundárias, a gente tem que pensar. Por exemplo, por desmielinização, tá? Com placa no fascículo trigêmeo. Tumor, doença reumatológica, tá? E a gente pensando em trauma e doença reumatológica, que é mais provável ser uma neurite trigeminal, tá? Procedimentos dentários e trauma, isso é por lesão direta do nervo, então a característica e a origem da dor é diferente, então o tratamento também é diferente, tá? Essas outras dores secundárias, elas em geral não têm trigger e o tempo de paroxismo de dor é maior do que 2 minutos. Pensando nas causas de dor no trigeminal, então a gente tem as causas clássicas, que são 3/4 dos pacientes, e a causa é por conflito neurovascular e, em geral, pela cerebelose superior. Ela pode ser secundária, por exemplo, a esclerose múltipla, tumor de ângulo ponto. Geralmente são pacientes mais jovens. A dor pode ser bilateral e tem associado alteração de sensibilidade. Em alguns casos, 10% pode ser idiopática, que pode ser uma origem genética familiar.
e a característica das dores idiopáticas são dores típicas com exame de imagem normal. Aqui tem uma imagem do artigo do New England mostrando o conflito neurovascular deformando o nervo trigêmeo, aqui normal, né? Isso aqui é uma sequência Fiesta, que a gente consegue enxergar bem a conflito neurovascular na ressonância magnética. Pensando em tratamento clínico, tá? 90% dos pacientes vão ter alguma eficácia. O carro-chefe do tratamento é carbamazepina e oxcarbamazepina. O problema é que qualquer uma dessas duas medicações, em geral, trazem um efeito colateral muito forte nos pacientes, sedação, sonolência, de raciocínio ficar ruim. Então, apesar de ter uma boa eficácia, os pacientes é muito comum reclamar de algum tipo de efeito colateral. É muito bom para dor paroxística, a dor clássica, e é meia sola para dor contínua. Se tiver dor contínua... Peraí, eu tenho alguém com o áudio aberto aí. Pronto. É muito bom para dor paroxística, desculpa. Se tiver uma dor contínua associada, tentar colocar pregabalina, gabapentina ou duloxetina, que podem ter algum tipo de efeito. O bloqueio simpático venoso é uma boa estratégia, é uma boa maneira de se tratar. Eu tenho 2 pacientes meus aqui com trigêmeo que tinham feito balão, tiveram uma recidiva depois de alguns meses e estão controlados só com bloqueio simpático. Voltei a carbamazepina, bloqueio simpático, eles optaram por enquanto, estão sem crise, optaram por não fazer tratamento. Se não tiver funcionamento com o curso de medicamento ou tiver muito efeito colateral, considerar tratamento cirúrgico se for a dor clássica, né? A gente tem 3 tipos, basicamente, de tratamentos cirúrgicos. Os percutâneos, radiocirurgia ou a descompressão neurovascular. Dos tratamentos percutâneos, a gente tem, por exemplo, bloqueio periférico com fenol botox, não é uma coisa muito usada, tá? Uma coisa bem mais antiga. Falando em lesão de gânglio dos tratamentos percutâneos, na eficácia e o funcionamento deles, né? Então, o Fogart, ele tem uma eficácia média entre 5 e 10 anos, imediata, desculpa, de 68% dos casos. E 55% a 80% dos pacientes vão ter uma melhora sustentada entre 5 e 10 anos. A indicação dele é mais para V1, principalmente, tá? Mas ele pega todas. O paciente pode ter uma hipoestesia transitória mais curta com esse procedimento. A radiofrequência por termocoagulação, a melhora imediata, pelo esse artigo do New England, é em torno de 58%, e a melhora sustentada entre 5 e 10 anos é de 26% a 82%. E o glicerol tem uma média de funcionamento aí de 28%, que é o que tem menos eficaz aí no tratamento percutâneo. O tratamento com Gamma Knife começou na década de 70 com o Lexel, mas eles não tinham boas imagens, até tem um dos livros que ele comenta que era considerado quase que anedótico radiocirurgia para nevralgia do trigêmeo antes de ter a ressonância magnética, né? Depois que veio a ressonância magnética, né, a ressonância estereotáxica, aumentou os tratamentos aí. Tem que ter um bom planejamento para não lesar a ponte. No último congresso de funcional, teve um pessoal que apresentou uns trabalhos muito bons, assim, com resultados para nevralgia do trigêmeo, e eles tinham uma mulher lá que eu não lembro, ela era japonesa, que ela apresentou alguns trabalhos lá que eles conseguiam, dentro do próprio nervo, selecionar não todo ele, né? O problema é que ele tem 6 a 8 semanas para início dos efeitos, e ficasse em 2 a 3 anos, né? Ela não é muito alta, tem bastante índice de recidiva. Aqui está uma imagem de Gamma Knife, né? É colocado um arco estereotáxico, tá? Depois é feita uma fusão de ressonância, é feita uma dose única de 85 grays, tá? Bom, pensando aqui agora em técnica cirúrgica especificamente, tá? Na punção do gânglio, porque as percutâneas, tanto radiofrequência quanto o balão, elas partem disso aqui. A gente teve final de semana uma parte teórica e prática muito legal em Brasília, aí o Thiagão que deu essa parte de punção do gânglio. Então, assim, a posição do paciente é supina, a cabeça bem na linha média, uma leve flexão do pescoço para trás. Isso é uma coisa bem variável, tem gente que gosta da cabeça bem em posição anatômica, tem gente que gosta de botar um coxinho e estender um pouco até o nariz apontar para o teto. A dica que eu tenho feito, depois de algumas que durante a cirurgia a cabeceira me atrapalhou,
é colocar uma cabeceira radiotransparente. O que eu tenho feito aqui é tirar a cabeceira, pegar um pedaço de tábua que tem no centro cirúrgico, que o pessoal da ortopedia opera à mão, e usar para facilitar na hora do raio, porque senão, quando estiver fazendo o oblíquo, acaba pegando na cabeceira e atrapalha. O raio-x, ele... E aí que vem o pulo do gato, que isso aprendi com o Paulinho Franceschini, foi que a gente coloca em AP o raio. Depois que colocar em um AP, a gente roda para o lado para ser operado. Então, vamos dizer que vai fazer do lado direito. Roda o raio para o lado direito. Depois que aparecer a linha da mandíbula e da maxila, a gente começa a descer o raio em posição oblíqua para baixo, para apontar nesse sentido e abrir o forame, tá? O forame oval. Essa técnica de punção é a punção de Hartel. Eu procurei muito esse artigo, não achei, não tem no PubMed, não consegui ver as imagens que ele colocou aí. E aqui tem uma das imagens, tá? Desse artigo que é bem interessante, da Neurosurgery, lá de 87, quando começou a se fazer balão, tá? Então, novamente, cabeça ela pode ser rotada, mas isso aqui é mais uma imagem raio-x, uma imagem em perfil. Então, aqui, quando a gente faz a rotação do raio para o lado que é operado e começa a descer em forma oblíqua, aparecem essas 3 linhas que formam um H. Então, a mandíbula, a maxila e o ápice petroso aqui, que a gente enxerga aqui bem bonitinho nessa imagem, o forame magro, tá? Forame oval, desculpa. Esse aqui é uma imagem minha de uma cirurgia, então, primeiro foi colocado rotado para o lado da cirurgia e descido. Esse aqui eu não tinha estendido muito a cabeça, então ficou bem baixo, mas é o suficiente para a gente conseguir fazer a punção, tá? A técnica de Hartel, a gente se baseia em 3 pontos, tá? A gente se baseia no zigoma, na linha M pupilar e mais ou menos 2,5 cm lateral à rima labial, tá? Essa imagem aqui desse artigo muito bom, desse livro aqui do... não sei falar esse nome aqui. Então aqui tem mais uma imagem da rotação, o forame oval, isso aqui é uma imagem de uma cirurgia minha, aparecendo o forame oval, maxila, mandíbula, petroso. Aqui é colocando a agulha e aqui não está em tunnel vision, tá? Para conseguir fazer em tunnel vision, a agulha ela vai acabar entrando mais nesta região aqui. Não tem problema entrar em tunnel vision. Na teoria é até um pouco mais seguro, porque você está enxergando para onde está indo. Mas a técnica de Hartel descreve nesta posição aqui. Funcionando nessa posição aqui, a agulha vai aparecer desta forma. Chegou mais ou menos lá no forame oval, sentiu um acidente ósseo, coloque em perfil e a gente enxerga aqui entrando no forame, tá? Na base do crânio. É mais ou menos nessa região aqui do mouse que a gente começa a sentir passar do osso e entra um pouquinho. Aqui tem uma imagem mostrando... essa imagem era para estar para frente, depois eu volto. Mostrando também aqui a região de punção, aonde fica o balão, aonde fica o gânglio de gastro. Depois eu vou falar um pouco mais de balão. Aqui também essa imagem, depois eu volto para a gente olhar. E aqui tem uma imagem, por exemplo, da punção. Tá? Aqui é com uma punção entrando com o eletrodo de radiofrequência. E a punção que a gente faz por essa técnica de Hartel, a posição da agulha fica essa posição aqui. Essa posição da agulha é uma tentativa, é uma técnica que foi descrita, se não me engano, em 2020, 2021, no artigo, que eles puncionam mais nessa região inferior para entrar, para tentar pegar com essa ponta reta aqui do eletrodo, pegando o V1. Tá? A punção do gânglio é uma punção segura, ela passa pela bochecha, fossa pterigo-maxilar e entrando no forame oval. Tá? O Fogarty, ele foi descrito nesse artigo aqui, de 1983, foi um trabalho que o Sean Mullen fez com 50 pacientes, descrevendo a compressão do gânglio com o balão de Fogarty. A indicação do Fogarty é: fale no tratamento conservador, neuralgia secundária esclerose múltipla e pacientes que aceitam parestesia no rosto, né? Por que é colocado dessa forma? Porque o gold standard do conflito neurovascular da clássica é a descompressão.
Então, assim, as indicações, claro, tem que ter a nevralgia clássica. Tem alguns pacientes que não querem fazer descompressão. Eu tenho alguns pacientes que eles preferiram ir para o balão e, às vezes, aceitar a parestesia, aceitar o risco de recidiva, pelo medo de fazer uma cirurgia que, por mais que tenha uma taxa de complicação baixa, ainda é uma cirurgia que o pessoal tem medo, UTI, abrir a cabeça, algum tipo de complicação. As contraindicações do Fogarty é dor facial atípica, nevralgia ou neuropatia pós-herpética e fraqueza contralateral do masseter, porque ele dá uma fraqueza do masseter quando faz a compressão. Aqui tem um vídeo do Dr. Paulo Franceschini, que me emprestou para a aula. Então aqui, essa parte é mostrando o teste da agulha, do Fogarty passando dentro da agulha. Aqui não aparece, mas a gente tem que colocar um stopzinho aqui. Então esse stopzinho ali, a gente pode fazer com micropore. Eu geralmente faço com micropore. E aí é feito o teste do balão, né? Tem ml de contraste para uso intratecal. Então aqui a gente vê na imagem. Uai, por que voltou? Deixa o ar de... Aqui a gente vê na imagem, então, o ar da bolha que está tentando tirar e um pouco de contraste embaixo. Para tirar esse ar, a gente vira para cima a agulha, né? Que daí o ar fica mais para cima e é aspirado para sair as bolhas de ar. É importante colocar esse stop justamente por essa proximidade, que tem que colocar uns 3, 4 milímetros um pouco à frente para não estourar o balão. Já aconteceu comigo de deixar muito perto e estourar o balão lá dentro na hora da compressão. É feita a conferência depois de entrar a bolha, porque se tiver ar lá dentro, atrapalha na hora de fazer o raio, ele atrapalha um pouquinho. Aqui é uma imagem da punção, tá? Agulha puncionada, o raio já estava em perfil, esse é um caso do Paulo, está passando o Fogarty. Aqui o stopzinho, que foi medido antes, tá? E uma coisa importante aqui, que isso o Paulinho comentou já várias vezes comigo e eu vi na cirurgia, tem que segurar com a mão isso aqui. Porque tanto ele pode, a hora que o balão tá lá, tanto pode vir para fora um pouco o balão, tanto quanto pode puxar um pouco para dentro. Aqui vai mostrar o raio insuflando o balão. Que mostra o balão insuflado. Quando a gente insufla o balão, aí que estava fora da ordem os slides, então aqui a gente tem um pouquinho de ideia nessa ressonância, que foi um trabalho feito por Sandwell, que eles tentaram mostrar na ressonância magnética onde que ficaria o balão comprimido, né? Então a gente vê o gânglio e o balão aqui comprimido. Aqui também tem outras imagens, tá? A gente consegue enxergar bem, eles fizeram uma tomografia, fizeram fusão, mostrando aonde que fica o balão aqui na região, né? Uma imagem bem bonita desse artigo aqui. Aqui tem uma imagem desse artigo de 97 mostrando, em reparo anatômico, aonde que fica o balão, certo? Do lado do nervo. E aí voltamos para a ordem aqui. Essas imagens que são imagens de cirurgia minha. Então aqui é a forma de pera, aqui é o clivo. E a ideia é que a gente entre com a agulha no forame e a maioria do balão fique mais para dentro, para esta região antes do clivo aqui. Então a gente vê a tetinha um pouquinho para frente aí. Esse aqui é um caso que é um caso antigo que eu tinha fotografado de outro colega, para dizer que existem formas diferentes de fazer e às vezes tem gente que costuma colocar mais para frente a agulha aqui, na ponta do clivo aqui já, e o balão ficando a maioria dele mais para dentro. Aqui é uma imagem da técnica, e aí tem pessoas que preferem fazer sem colocar o dedo na boca, e outras pessoas preferem colocando o dedo na boca. Colocando o dedo na boca é uma maneira de guiar a agulha para ela não entrar pela mucosa oral. Eu não coloco, nos que eu faço, eu não coloco o dedo na boca, porque
eu tenho medo que vá contaminar alguma coisa. Mas teve um dos balões que eu fiz que acabou transfixando a mucosa. Incomodou um pouco a paciente depois, mas logo melhorou. Mas a ideia é de colocar o dedo na boca para tentar evitar que transfixe a mucosa oral. Aqui tem a imagem, tá? Essa aqui é uma imagem minha, do Fogarty, né? O stopzinho aqui. E uma das coisas que acontece, se tiver alguém segurando o olho aberto, é que quando funciona pode ficar um pouco vermelho o olho, né? A hora que está fazendo a compressão. Quanto que se injeta? Em geral dá 1 ml de contraste, tá? Mas 1 ml contando aquilo que foi retirado de ar. Então se preenche o balão, tira-se o ar, e quando ele for insuflar, é com 0,7 ml em geral. O tempo de compressão ele é bem variável. Tá? Tem artigos dizendo de 60 segundos e eu já achei um tempo atrás um dizendo que deixava até 7 minutos e meio comprimindo o balão para ter algum resultado. Tá? A média, em geral, de quem deixa é em torno de 90 segundos, evitar passar de meio centímetro do clivos. O protocolo é variável, cada pessoa tem a sua mandinga separada, tem gente que faz uma compressão só, tem gente que faz uma compressão de 60, modifica um pouquinho, 1 milímetro para frente, para trás, faz mais 1 minuto. Semana passada eu conversei com um monte de gente perguntando o que era o protocolo, nenhum falou a mesma coisa, cada um falou um troço diferente. Nas recidivas, em geral, se aumenta o tempo de compressão, né? Então tem lá anotado aí se comprimiu 60 segundos, 90 segundos, na recidiva fazer uma compressão com um tempo um pouquinho maior. Se a recidiva for precoce, então acontecer do paciente acordar sem dor e aí depois esse paciente tiver uma recidiva 1, 2 dias depois, tem que esperar pelo menos 1 semana para refazer. E se tiver uma recidiva muito precoce, a primeira coisa a fazer é rever o diagnóstico, para ver se não teve algo estranho, algo errado na hora de fazer o diagnóstico e atrapalhou o resultado do procedimento. Se ele tiver dor, né, novamente, mesmo com a parestesia causada pela compressão, reconsiderar o diagnóstico. O balão de Fogarty ele também é efetivo para paciente com nevralgia por esclerose múltipla, né? Com uma eficácia menor e com índice de recidiva maior, mas é o tratamento disponível para esses pacientes aí, já que não tem conflito neurovascular causando a dor. Existem alguns pacientes que também vão ter o conflito neurovascular, e aí é a opção em cima de cada paciente. Esse artigo aqui, que eu achei de 2014, ele foi uma série de 901 pacientes, e esse artigo eles deixavam 7,07 ml, né? Como dito antes, mas deixavam por 6 minutos. É muito tempo. 6 minutos eu nunca tinha visto alguém fazer assim. Mas eles deixam por 6 minutos. Na conclusão do artigo, né? Ele revisou os artigos e a conclusão é que a grande maioria deixa no mínimo 90 segundos de tempo de compressão, variando aí de 90 segundos, e tem gente que comprime 90, desinsufla, espera 1 minuto e comprime mais 90. Pós-procedimento, parestesia, o paciente vai ter parestesia, é uma das maneiras de saber que tu insuflou no lugar certo, é o paciente ter um pouco de parestesia no rosto. Ela é tolerável na grande maioria e transitória, os pacientes ao longo de 2, 3 semanas eles melhoram dessa parestesia. Eles podem ter otalgia, pode ter desvio da mandíbula, porque tem um ramo motor que desce junto com o V3, que acaba sendo comprimido, então pode ter um pouco de desvio da mandíbula por fraqueza, né, pela compressão. E se por acaso insuflar demais o balão, né, pode fazer um sexto nervo. Tá? Eu pessoalmente nunca vi, mas né, nesse artigo aqui, no livro, eles comentam que é possível, se insuflar demais o balão, acabar fazendo compressão do seio cavernoso ali e fazer um sexto nervo. Passando para a radiofrequência, a técnica percutânea é exatamente a mesma. Tá? Ao invés do paciente sob anestesia geral, uma coisa que é interessante, voltando um pouquinho no Fogarty aqui, das complicações, eu procurei um vídeo que a gente gravou na residência. Toda vez que a gente fazia Fogarty, o anestesista costumava gravar o vídeo para ver se pegava alguma bradicardia e tal. Teve uma vez que foi gravado o vídeo, eu procurei muito aqui, não achei.
que o paciente chegou a fazer 2 scopes de linha de base, de parada cardíaca mesmo, né? E voltou depois, não precisou massagem, não precisou de nada. Mas isso aqui é uma complicação que é muito comum o paciente fazer bradicardia, então eu geralmente aviso o anestesista para deixar a atropina aspirada. E nos pré-operatórios dos pacientes, isso tem que ser ressaltado para quem for fazer o pré-operatório, que esse paciente pode fazer parada cardíaca transoperatória. Então, o pessoal acha que às vezes o clínico acha que é um procedimento simples, mas o paciente pode fazer hipertensão e pode fazer. Então, se o paciente tem uma reserva cardiológica baixa, tem que tomar muito cuidado com o Fogarty, porque às vezes a gente acha que o Fogarty é melhor que a descompressão neurovascular por ser menos invasivo, mas se o paciente tem algum problema cardiológico e chega a fazer uma linha de base, como a gente viu, acaba podendo ser um problemão aí. Então, a parte de radiofrequência faz com o paciente só sedado, a técnica de punção de Hartel é a mesma, o eletrodo não pode passar 10 milímetros ali da linha do clivo, passou o eletrodo, acordou o paciente. É feito um teste motor e um teste sensitivo, e é depois feita a ablação térmica, que também é a mesma coisa do balão, cada um tem sua mandinga diferente. Então, num dos artigos que eu li, falava entre 0,5 e 5 volts, de 55 a 80 graus, de 30 a 120 segundos. É muito variável. Eu conversei com um colega, ele faz 3 lesões, uma com 60, ou com 65, outra com 70 de 1 minuto cada. Outros têm muito medo de fazer tudo isso de lesão, fazem 70 graus por 60 segundos. E o medo disso é a principal complicação, que é as disestesias e a anestesia dolorosa. Tá? A anestesia dolorosa é a maior preocupação de uma radiofrequência, que o paciente não sente nada e ainda tem uma dor insuportável, né? O tratamento fica extremamente difícil depois. E depois a gente vai discutir um pouco em relação à dor pós-herpética, né? Faz o quê? Não faz nada? Faz pulsada? Faz térmica? Descompressão neurovascular é o tratamento gold standard para dor clássica. Tá? Tem o conflito neurovascular na ressonância, tem dor paroxística, tem um quadro interictal sem dor, tem uma eficácia muito alta, tá? Chega a ter quase 90% de eficácia em 11 anos, dependendo dos artigos. A taxa de mortalidade é muito baixa, em torno de 0,3%. Complicações outras, como fístula, meningite, é menor do que 5% de complicações. Algumas particularidades, isso aqui não vem muito ao caso, mas pensando aonde é a dor, pensando aonde maior provável ser a compressão. E aí, falando sobre posicionamento, a gente tem alguns posicionamentos diferentes, isso depende da escola, né? Essas imagens são minhas, da residência. Então, isso é uma paciente com uma posição sentada, tá? Para fazer uma abordagem de reto sigmoide. Eu não lembro de quem que era esse caso, exatamente, se era para um janeta, mas enfim, essa é a posição. Então, nas posições do paciente sentado, a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Hoje é difícil se fazer sentado, são poucos serviços que fazem, a gente fazia bastante no São José por preferência do Dr. Nelson Ferreira. O anestesista tem que estar habituado a fazer aquilo ali. Tem que estar muito habituado a fazer aquilo, porque os pacientes embolizam e, assim, a gente já viu embolizações transoperatórias, assim, de tirar 60 ml de ar da seringa, né, lá no acesso central, dentro do ventrículo direito. As pernas, idealmente, têm que estar mais altas do que o nível do coração, nem sempre isso é possível. Se o paciente tem a barriga meio grande, é muito difícil conseguir levantar. Compressão das jugulares, às vezes acontece, o paciente é gordo, que tem que virar muito a cabeça. Tem que ter uma rotação lateral, e quem gosta dessa técnica advoga que ela é melhor por causa de manter os parâmetros anatômicos, como a gente está acostumado a ver em livro, e porque o sangue acaba escorrendo e não fica no campo, tá? Aqui tem uma outra imagem de uma paciente, tá? Posição sentada, essa um pouco mais magrinha, a gente conseguiu posicionar um pouco melhor. Um acesso central que vai até o ventrículo direito, é colocado um Doppler aqui, acabou ficando tapado para não mostrar o seio, mas fica um Doppler aqui no coração, e junto com a capnografia, então quando começa a embolizar dá uma barulheira.
né? Faz um barulhão e o anestesista já começa a ter que aspirar esse ar. A embolização, esse ar entra geralmente em orifício ósseo. Então, na hora que está fazendo a craniotomia, o auxiliar fica sempre dando um banho, jogando soro aí, afogando o osso do paciente aí, e é passado bastante cera tentando evitar a embolização. A posição da minha preferência é o park bench. Essa é uma imagem que o Zalk me passou. O Zalk estava final de semana lá, não sei se ele está na aula aí, mas é uma imagem muito bonita, tá? Eu pessoalmente gosto muito dessa posição. É confortável para operar por causa desse ombro. Esse ombro é jogado lá na frente e ele não atrapalha. Então, nesse caso, lá do direito do paciente, o braço do cirurgião ia ficar aqui. Se esse ombro não está jogado para frente, atrapalha muito, tá? A posição de escrita clássica é exatamente essa. O paciente fica com a cabeça, ele não tem nenhuma rotação da cabeça para os lados, porque deixa eu ver se eu botei a imagem, não. Qualquer rotação na cabeça que você fizer, você acaba jogando lá para frente o nervo trigêmeo. E se você jogar muito para trás, né, rotar, por exemplo, nessa imagem aqui, sentido horário, né, o paciente acaba jogando o osso e o seio sigmoide em cima do teu campo. Então essa posição é muito boa, é feita uma deflexão aqui da cabeça para ficar mais reta, né? E o que pode acontecer, dependendo da variação do que você quer fazer, você pode fletir a cabeça para frente, que você joga isso mais no seu campo e tira da frente aqui dessa região do ombro. Essa posição é muito boa, eu gosto muito dela para fazer janeta. Essa aqui é o livro da descompressão, e o pulo do gato é esse, né? É jogar o ombro lá na frente e não fazer rotação lateral da cabeça para não esconder o nervo trigêmeo. As incisões elas podem ser de várias formas, elas podem ser em linha reta, como essas duas aqui, que era essa gigante incisão que a gente acabava fazendo. A incisão em linha reta, sim, ela tem uma desvantagem, porque para você conseguir abrir aqui, você acaba tendo que abrir um pouco mais, porque acaba acumulando pele, e essa pele ali é um pouco mais dura do scalp e músculo. Então, para conseguir uma exposição boa e o músculo não atrapalhar, acaba tendo que fazer uma incisão grande. A gente tem uma incisão, esse é o que um caso meu, esse é o último caso que eu fiz uma retossigmoide. Pode ser feito nesta forma. Tenho preferido dessa forma, porque mantém o pedículo vascular. Eu lembro da residência de um caso que a gente teve uma necrose aqui atrás da orelha, porque paulhou. Existe essa outra incisão que nós fazíamos muito na residência. Eu gostava muito dela até começar a fazer essa em forma de ferradura, porque como a gente entra aqui por trás do paciente, toda essa parte de pele e músculo é rebatida lá na frente, com o gancho. Então, não fica tendo um morro de músculo aqui atrapalhando o cirurgião. É uma incisão muito boa também, mas acaba sendo uma incisão maior, mesmo a gente abordando esta região aqui, né, que é onde a gente vai fazer a cranotomia. Tem que abrir um pouco mais para cima para conseguir rebater e não esquemear a pele. O objetivo da cirurgia de janeta, descompressão neurovascular, é separar o conflito neurovascular e colocar um téflon, uma esponja entre o nervo e a artéria. Aqui tem uma imagem de uma cirurgia, essa aqui foi cedida pelo Dr. Paulo Franceschini. Então a gente tem a dissecção. Até se o Paulinho tiver aí, quiser abrir o áudio aí, para comentar sobre o caso, que é um caso deles. Então aqui o nervo trigêmeo, a artéria, tá? Que tinha que ser descolada, né? E colocado Teflon. Aqui já é um pouco mais para frente no procedimento, que vai ser colocado Teflon. Então, colocando Teflon e depois é colocado mais um Teflon para a parte mais onde está sendo manipulado ali, não ficar com uma compressão aí inadvertida.
Então é colocado mais um téflon bem nessa parte mais próxima ao osso, para separar bem o nervo do osso. A gente tem mais uma imagem de uma cirurgia muito bonita. Essa aqui é uma cirurgia também do Dr. Franceschini e Dr. Eduardo Zalck, tá? Então aqui está feita a abordagem, aqui a dura mater, então é uma edição do vídeo, começa sendo feita a dissecção, petrosa, às vezes tem que sacrificar ela para conseguir afastar, em geral não tem muito problema. E aqui a dissecção da cisterna. Também uma imagem muito bonita do microscópio. Vou tentar acelerar um pouquinho aqui. Ali soltando, fazendo a descompressão. E aqui a colocação do téflon separando a artéria do nervo. Cirurgia bonita, anatômica, sem sangramento. Bueno, então, quero conversar daqui a pouco sobre alguns casos mais nebulosos. Então, eu comentei os tratamentos mais comuns, mas existem outras formas de você tratar isso, por exemplo, com a crio, tá? A ablação por crio. O Thiago está fazendo um trabalho em cima disso. Semana passada a gente acabou vendo alguns casos aí que tiveram um excelente resultado com a crio. Não sei se, acho que ele está fazendo uma reposição de bomba. Não sei se o Sandro está ali, mas enfim. Então, se ele conseguisse entrar depois da reposição, ele vai comentar um pouquinho sobre a crio. Nos casos de... voltando então, em relação ao trigêmeo balão, né? O balão é uma boa técnica, tá? Funciona bem, tem uma taxa de recidiva maior, não é o gold standard, mas tem pacientes que têm medo de fazer a cirurgia e acabam optando por ir primeiro pelo balão, né? A descompressão neurovascular é o gold standard, tá? Resolve o problema das nevralgias clássicas. Tem uma taxa, dependendo da literatura aí, o artigo que a gente for olhar, de até 90% em 10, 11 anos, então é extremamente eficaz, né? E a radiofrequência também é um método bom, tem gente que prefere. A grande preocupação é a anestesia dolorosa, que eu acredito que seja... Eu nunca tive um caso, mas pelo que é descrito é complexo. Existe um outro tipo de... Vindo nos casos nebulosos aqui, então... Então, a primeira coisa que eu queria discutir aí, doutor Luciano, doutor Paulo, doutor Aurélio, doutor Eduardo, aí se puderem ativar as câmeras dos áudios para a gente participar, em relação a dores trigeminais por lesão traumática em procedimentos odontológicos ou trauma crânioencefálico. O que fazer? Oi, Pablo, E aí? parabéns. Boa, bela explanação aí sobre a nevralgia do trigêmeo, mecanismos, patofisiologia e opções de tratamento. Exemplificou bem as opções aí que a gente tem, né? Ah, enfim, algumas considerações, assim, eu acho a nevralgia do trigêmeo uma condição, nevralgia do trigêmeo clássica, eu acho uma condição muito boa, assim, de tratar, sabe? Os pacientes que se tornam refratários e que a gente acaba indicando alguma opção de tratamento, seja alguma opção percutânea, ou descompressão neurovascular, a minha tendência, a minha escola é de oferecer descompressão neurovascular, tá? Se esse paciente ele tem uma forma clássica, se ele é refratário, se ele tem conflito visível, tá? Ah, são procedimentos que deixam a nós, assim, muito satisfeitos e ao paciente também, tá? Eu tenho uma percepção, eu nunca vi isso descrito assim na literatura, tá? Só alguns pontos assim de consideração.
Eu nunca achei isso, tá? Mas eu já vi outros colegas que têm alguma experiência com descompressão relatarem a mesma coisa, tá? Quando a gente faz a descompressão neurovascular e a gente manipula um pouco mais o nervo, ou talvez até a analogia como se a gente estivesse fazendo uma neurólise, né? Mas quando a gente manipula um pouco mais o nervo, esse paciente ele sai bem assim no pós-operatório. Mas novamente, é uma coisa que eu nunca vi na literatura. E eu já vi alguns procedimentos onde não foi feita uma manipulação do trigêmeo de forma importante, assim, foi realizada a descompressão e esse nervo ele foi menos manipulado e eu já vi algumas respostas com menos duração, assim, tá? Então eu acho que é uma impressão minha, novamente, assim, talvez o Eduardo, o Luciano, talvez se eles têm alguma constatação disso na literatura, e eu acho que respondendo a tua pergunta, esses casos assim de lesão, logicamente que eu pensaria primeiro em tratamento medicamentoso, depois alguma forma talvez regenerativa, de radiofrequência pulsada, enfim, aí nós temos uma variabilidade grande aí de opções. Deixar o Eduardo comentar aí, que eu acho que eu já vi que ele... A mãozinha, né? É o que o Janeta e o próprio professor Raul Marino, na verdade, ele advogava dar uma espremidinha no trigêmeo na zona de entrada. Então, assim, perto do tronco, existe ali uma mudança de célula de Schwann para das células gliais ali. E é nessa mudança que acontecem, teoricamente, a fisiopatologia da neuralgia do trigêmeo. Então, eles chegavam bem perto do tronco, com o bipolar, assim, dar uma beliscadinha no nervo, para dar uma ajuda. E segundo o Janeta, mesmo que não tiver compressão evidente, a cirurgia, ele indica a cirurgia de descompressão. Então, assim, mesmo que você não veja uma artéria ali comprimindo, porque, segundo ele, às vezes, só essa liberação de aracnoide que fica pulsando é suficiente para tracionar. Então, você olha na ressonância, o nervo está aqui, a artéria está aqui, parece que não está em contato, mas tem uma aracnoide aqui, então, quando pulsa a artéria, o nervo vem junto. Exato. Só de você soltar ali, já melhoraria. E realmente, isso que você falou eu vejo também, né? Então, quando você dá mais tapa no nervo, ele responde melhor. Em relação à questão aí do trauma, você tem que pensar como uma lesão traumática de outros nervos, né? Então, assim, você tem que ver se é pré-ganglionar, se é pós-ganglionar, possivelmente é pré, né? Porque a não ser que seja por conta de uma cirurgia de fossa posterior, o que também acontece, né? Você pode ter neuralgia por conta, você tirou um schwannoma gigantesco e lesou o nervo, enfim, você pode ter outra fisiopatologia, mas são lesões difíceis de tratar. E aí a questão é tratar como uma dor neuropática, ver o nível da lesão, aonde foi que ela foi feita, e aí você pode tentar bloqueio ou do próprio gânglio ou do esfenopalatino, dependendo de como for, a eletrodo até occipital pode ajudar, dependendo de como for, você vai ter que ir para neuromodulação eletrodo cortical, ou até o que a gente estava comentando de nucleotratotomia, né? Eu tive um caso que a gente colocou um eletrodo cortical para uma paciente que ela tinha uma neuralgia pós-herpética, trigeminal, e aí o que se fez foi uma neurectomia trigeminal. Então, os caras abriram e cortaram o trigêmeo. O que se fazia no passado, inclusive, na verdade, via aberta mesmo. O que a gente tem medo hoje fazendo com radiofrequência, imagina fazer via aberta cortando o nervo. Isso se fazia. E foi feito. Ela teve uma melhora importante, na verdade, numa área de desaferentação, mas ficou com uma anestesia dolorosa em asa nasal aqui e olho. E aí era insuportável. Ela não conseguia, foi na época da pandemia, ela não podia sair de casa porque ela não conseguia colocar máscara, né? Então é difícil mesmo.
E aí o que a gente fez foi uma estimulação cortical, ela respondeu muito bem, mas o próximo passo seria uma nucleotrato, né? Que é muito mais agressivo, na verdade. Eu, Mas eu, você tem que ver onde foi o trauma, aonde o nervo está lesado, para ver qual seriam os tratamentos possíveis. Por exemplo, se for no rosto, se for uma cirurgia bucomaxilo que lesou um ramo, V3 na bochecha, é uma coisa. Se você tem uma lesão do nervo depois do gânglio, é outra coisa, né? Então, são coisas diferentes, né? Que você... entendi. Eu tenho, acho que uns 2 ou 3 casos de trauma aqui. 2 evoluíram bem conforme foi passando, carbamazepina, e teve um que era de outro estado do Pará, Uhum. que eles tiraram todos os dentes de um lado da paciente, achando que era Infecção. raiz, tiraram todos. E ela continua com dor, não melhora com Banguela e com dor. medicação. Não melhora com medicação. Agora eles têm medo de fazer implante, entende? Que arrancaram tudo. Uhum. E é o que? E V3. é, E aonde que é a lesão do nervo? eu não identifiquei, entende? Porque ela começou depois de um procedimento dentário, mas não Então, o que você pode fazer é uma... Como é que começou a história dela? pós pós Trauma procedimento dentário. dentário. O que você pode fazer é uma tomo de ossos, de cortes finos, de face, até o cavo de Meckel, porque possivelmente foi depois do gânglio, né? Eu acho que os caras não Com chegaram certeza. até o forame oval. Após, E aí, você tentou algum bloqueio? Não. Eu comecei medicação e ela mandou uma mensagem esses dias dizendo que estava com dor ainda e eu pedi para voltar, não apareceu ainda. Porque às vezes bloquear não só te guia como terapia, mas próximos passos, né? E fisiopatologia da dor. Então, se bloquear ali o V3 e ela melhorar, significa que possivelmente se você fizer um balão, pode ser que funcione. Bloqueio com lido mesmo. É, para ver mesmo se melhora. Porque se você bloquear e não melhorar, você pode tratar como uma dor de desaferentação. E aí, ou às vezes até uma dor fantasma, né? Que aí não vai adiantar você fazer nenhum procedimento periférico, você vai ter que ir depois do gânglio. Então, aí que vai mais para cortical, enfim. Mas o bloqueio te tria esses dois caminhos, né? Se você faz um bloqueio e melhora, você pode tentar um balão, ou até radiofrequência para terminar de ferrar tudo. Mas De dar assim, anestesia dolorosa. exatamente, porque assim, uma das coisas que também se diz é o seguinte: não piore uma desaferentação com mais desaferentação. Então, assim, se a dor já é por desaferentação e você fizer um balão, aí fudeu. Aí realmente tá gravando, né? Melhor não falar essas coisas. Aí realmente não seria muito adequado. E aí é justamente você bloquear, você consegue dar uma separada. Às vezes você bloqueia esfenopalatino e melhora. Então pode ser uma. Se a ideia for terapêutica, aí você realmente faz uma solução, coloca Dexa, coloca um pouquinho de morfina, faz bloqueio combinado esfeno e trigêmeo. Legal, legal, Vale a pena tentar, né? legal. Eu For uma acho. dor que espalha ali para trás, faz o occipital junto. Sim. Nesse, só o gancho aí de coagular a zona de entrada, eu tenho uma preocupação muito grande assim mesmo de causar deferentação. Então, Então, mas janeta, eu tento, eles não coagulam, eles só esmagam, na verdade. Ele não dá uma queimada, ele só dá uma apertada, assim. eu tento ser o mais liso possível assim na cirurgia e descomprimir, soltar a artéria, teflon e cair fora. Uhum. O que eu já vi de aula do próprio Janeta, que tem gravado até no YouTube, tem uma entrevista muito legal do Arungadol com ele, e ele fala que ele dá essa espremidinha na zona de entrada e às vezes até coagula em potência baixa, em casos assim de dor clássica, que ele chegou lá e não tinha vaso, não tinha nem veia, nada que justificasse a dor, e aí fazia, mas eu tenho a impressão que não sei, as pessoas tentam poupar o nervo, assim, para justamente não causar mais problema, né?
E a Quem dor falava isso? pós-herpética? Vocês já ouviram falar de balão pela via posterior? Já, Nunca meu ouvi. chefe, meu chefe do fellow já tinha comentado comigo, nunca vi fazer, mas pelas imagens aí que o Pablo nos mostrou aí, a gente faz ideia do que seria, né? É pela fossa posterior, né? Que é agregar uma lesão, né? Uhum. Seria, o meu modo de entender seria isso, né? Mas eu nunca vi isso fazer, mas já vi gente falando sobre isso, né? Essa outra questão aí, um detalhe ali sobre o balão, é o formato dele, né? Às vezes é difícil de fazer um formato em pera, né? Isso tem correlação com boa resposta, né? Mas é difícil, assim, já vi alguns colegas, né, falando sobre o balão e a punção ela teria que ser rente ao bordo inferior para que a gente conseguisse esse formato, né? Mas eu, pessoalmente, eu tenho alguma dificuldade, assim, de conseguir, em alguns casos, esse formato, sabe? Uhum. Mas vocês E a estavam. parestesia, né? E a parestesia, quando o paciente sai sem parestesia, É, Coisa que você comentou do stop, é muito importante mesmo esse stop. E, na verdade, naquele kit vem um vem, stopzinho com um vem. pretinho, na verdade. O ele kit vem. vem. Eu nunca me dei bem com ele, sabe, Edu? Porque Uhum. ele bloqueia um pouco o fluxo. Sim, E, na hora de inflar, né? Você disse. É, exato, Mas é o que você falou de escorregar, acontece total mesmo. Assim, na hora é. que você vai inflando, ele quer ir para algum lugar, às vezes você tem que segurar o Fogart na mão mesmo, para ele não ir para lado nenhum. é. Ainda Tem que mais O ser que que dos eu dois, faço, tanto para né? dentro quanto para fora. né? Eu tenho um kit de agulhas, mas eu sempre peço um kit, né, de balão de trigêmeo. Uhum, E eu acho que quando vai se fazer isso, tem que ter a segurança de que tem pelo menos dois, né, sim. Fogarts, né? Porque e um outro detalhe importante é na retirada, é retirar o Ah, conjunto sim, inteiro, né? sim. Para Para não tirar o Senão forçar balão. ele rasga o balão lá dentro, né? Se você não desinflar totalmente e puxar, estoura o balão lá dentro e aí temos um É, problema. É. Ficar o fragmento de exatamente. balão lá, né? Ah, é uma coisa que é importante cuidar, né? Até o Thiago estava comentando ontem em relação ao contraste, né? Lembrar que o contraste intratecal é de 300 miligramas e não de 350. E o de 300 tem que estar escrito lá intratecal, né? Para Então, não. você sabe que outro dia quase me colocaram numa arapuca dessa e outro dia colocaram. Um deles era um trigêmeo mesmo, balão, que aí me deram o contraste X e não era intratecal, mas só que eu vi e falei assim, não é, aí mó furdunço no hospital, aí acharam e trouxeram. E no outro me deram e eu não vi, porque tipo deram para o instrumentador e era, na verdade, era um bloqueio foraminal. É, e assim, é isso, né? Era um contraste vascular e me deram para intratecal e eu usei, efetivamente. Não deu nada porque eu não puncionei intradural, mas é perigosíssimo. É perigosíssimo. Imagina, É você uma injeta aracnoidite ali. uma aracnoidite e aí depois alguém vem para você e assim você tá errado, né? Então assim, tem que sempre checar mesmo esse negócio do contraste. E às vezes te dão pronto, você pede, me vê um contraste, você acha que todo mundo tá sabendo, e, É. na verdade ninguém tá, às vezes. Quanto tempo vocês deixam de balão comprimindo? 1 minuto, 60 segundos. Furla, Minuto também, também. Paulo. 1 minuto. No fellow, o pessoal gostava de fazer 3 compressões de 60 segundos com um intervalo de 1 minuto. Mas aqui eu gosto do tradicional 60 segundos Uma compressão. e era isso. E voltando aqui, dor pós-herpética. Eu acho que é uma das piores dores para tratar, tirando a anestesia dolorosa, né? Tanto intercostal quanto de trigêmeo aí. Como que vocês têm trabalhado a pós-herpética? O Edu tem um caso legal aqui, que eu quase fui participar lá, né, Eduardo? Sim, Vocês fizeram uma estimulação cortical, né? ação cortical. E funcionou É, bem, né, dona?
A paciente ficou bem e, na verdade, é interessante o caso dela porque a gente colocou um Boston de 32 com um alfa, né? Então, dá para tentar umas estimulações diferentes no córtex. A gente ainda não precisou fazer isso e, portanto, não testou. Mas se eventualmente ela habituar com o estímulo, dá para tentar fazer um burst, ver o que acontece, tentar fazer umas programações um pouco diferentes do que... Porque na época que foi descrito, não tinha essas modalidades todas. E assim, uma vez que não tem um aparelho que é específico para estimulação cortical, você acaba usando SCS, né? E aí, meio que você aproveita as novidades do SCS para ver se tem alguma diferença no córtex. Talvez o burst seja interessante, né, no córtex, ver o que acontece. Com uma seringa de benzodiazepínico do lado. Vocês já, Interessante. vocês já tentaram radiofrequência pulsada para dor pós-herpética? Já. E aí? E aí que funcionou um tempo e voltou. Funcionou tipo 3 meses e voltou. O professor Manuel, ele não acredita em radiofrequência pulsada para trigêmeo. Ele tem toda lá uma explicação fisiopatológica do motivo pelo qual ele não acredita. Mas eu já fiz em alguns casos e é isso, porque a gente tem muito medo de anestesia dolorosa, né? E aí você fica nessas do tipo, vou lesar mesmo, não vou, e nisso que a radiofrequência pulsada meio que te ajuda a fazer alguma coisa sem lesar. Mas é isso, não, assim, não tem grandes estudos para dizer se funciona mesmo ou É. não. Nos casos que eu fiz, dá uma funcionada. Agora, por exemplo, é totalmente diferente de radiopulsada para occipital. Já tive paciente que sumiu porque resolveu, entendeu? Para trigêmeo, por algum outro motivo, não funciona tão bem. Não sei dizer qual é. Sem conflito Acho que aparente o professor Manuel sabe. Se perguntar para ele, ele responde. Se não tiver conflito aparente no transópito, o doutor Eduardo já comentou ali que faz a neurólise, né? Igual para. Que às vezes pode ser aracnoide. Sim. Pré-operatório, vamos dizer assim, ó, dor contínua, com paroxismo e sem conflito neurovascular. O que vocês fazem? Aquele paciente que é uma dor que tem o paroxismo, mas a dor é contínua e não tem conflito. Não parece clássica, assim, né? Não, não é clássica, não é clássica. Mas, digamos, o que fazer com esse paciente? Cara, eu acho que, assim, se você considerar refratário à medicação e, né, você vai ter que fazer alguma coisa invasiva, geralmente levo para essa linha de bloqueio, ver como é que fica. Se for uma dor muito assim, estranha, que não é só no território de trigêmeo, que vai um pouco para trás e tal, tentar associar esfeno com occipital e para ter certeza antes de indicar qualquer coisa ablativo. Assim, eu sou bastante conservador com ablação com trigêmeo, porque na maioria das vezes assim, existe um risco grande da gente piorar o quadro, né? Então, mais ou menos nessa linha. E aí, em relação à recidiva de descompressão neurovascular, nós temos o autor do artigo entre nós aqui, que eu gostaria de que comentasse um pouco. Ah, Hum. É, eles têm uma, ali onde eu fiz o fellow, eles tinham uma experiência interessante ali com reabordagem, né, de trigêmeo, né? Ali foram, se não me engano, quase 40 casos, né, que eles reoperaram, né, pacientes que tiveram recidiva, e eles resolveram propor uma reabordagem do ângulo ponto, visando uma redescompressão, tá? Então, essa foi são os critérios de inclusão do estudo, né? Então, pacientes que tiveram recidiva de dor e tinham condições clínicas para passar por novo procedimento e de exploração, né, do trigêmeo, descomprimir, remover as bridas de aracnoide,
identificar ali onde tinha a interposição com o Teflon, né? O mesmo material que eu uso aqui é o mesmo material que eu usava lá, é um feltro de PTFE, né? Que eles gostam de usar, né? Então, eles tiveram um índice interessante ali de sucesso na reabordagem desses pacientes. E, se não me engano, acho que em 11 pacientes, 10, 11 pacientes, eles ainda complementaram com neurólise, né? Então, pegar o rótulo, né, e separar as fibras, né, do trigêmeo, né? Então, os pacientes eles tiveram aí, quase que 90% deles aí, uma satisfação pós-operatória aí de alívio de dor ali. Eu acho que foi de 3, 4 para 2, 1, se não me engano, faz tempo que eu, eu saí em 18, nós estamos em 2023, 5 anos atrás, aí, esse estudo aí. Mas acho que é interessante, é uma opção, né? Não sei o que o Eduardo e o Luciano, se eles já viram algo assim, reabordagem visando exploração e possível neurólise, né? Mas eu acho que está dentro do armamentário, sim. Né? Sim. Eu acho que o paciente que você fez e recidiva, né, era uma dor clássica, melhorou, ficou um tempo, teve a infelicidade de, né, voltar a ter queixa típica, né, clássica. Eu acho que, eu acho a ressonância muito difícil, né, porque tem téflon no meio e tal, tem, né, aracnoidite, sei lá, aí vale a pena, né, Deixa eu você fazer mais reexplorar. uma, deixa eu fazer só mais um comentário. É, eu tenho um caso, eu não cheguei a mandar para o Pablo, mas é um paciente que foi operado em outro local, um outro colega, e aí eu não sabia o que tinha sido feito, enfim, refiz o exame de imagem e o trigêmeo, ele visivelmente ele estava distorcido, né? Aí eu não tive alternativa que não fosse reabordar e tentar entender o que tinha sido feito, né? E aí, na verdade, o fragmento ele tava ainda posterior ao trigêmeo, sabe? Então, quando a gente faz a abordagem do ângulo ponto, diferente do Sandu, eu vi o Sandu apresentando a casuística deles, e eles tentam preservar quase que sempre, né, a veia petrosa, né, a veia de Dandy, né? E o que é difícil, né? Eu tenho como hábito, rotina, coagular e cortar ela. Nunca tive problemas assim, infarto cerebelar, ainda bem. Acho que Tem uns nunca trabalhos, ninguém Mas teve. Todo mundo fala, desculpa, melhor não cortar, mas eu corto. tem uns trabalhos, mas ele apresentou infarto cerebelar Ele lá, apresentou? foi lá em Madrid. tem uns trabalhos desculpa, Paulinho, tem uns trabalhos do Tatagiba, eu ia até comentar isso quando o Pablo falou, né, que secciona, e mostrando problema, assim, complicação. A minoria dos casos, mas é outra coisa que tento ao máximo É, evitar mesmo. Nós tivemos uma eu acho residência, um que, infarto. Nós tivemos um caso. mas assim, ó, eu acho que tem que ter experiência com essa cirurgia, porque assim, num caso que a gente não operou, que se a gente operou, a gente tem segurança do que a gente fez, esse caso eu não tinha, e o paciente, ele nunca teve melhora de dor, então, o que é esquisito, né? Porque se você fez uma descompressão bem feita, é um diagnóstico de uma nevralgia clássica, esse paciente ele vai melhorar com o procedimento, mas ele não tinha melhorado, né? Então, eu não tive alternativa, reexplorei, e aí eu fui fazendo o procedimento e eu passei pelas fases usuais do procedimento, identifiquei a veia de Dandy, identifiquei que o trigêmeo ele não tinha sido tocado e o fragmento ele tava, o de Teflon ele estava longe do trigêmeo, então assim não tinha sido bem sucedido o procedimento. O que a gente fez foi fazer uma cirurgia praticamente nova, né? A gente viu o trigêmeo, descomprimiu ele, colocou, fez a interposição e o paciente está bem, tá? Então, eu acho que são lições, assim, né? Especialmente com um caso que a gente não fez, que daí a gente não sabe, né? Total. Algum take-home message aí dos experientes do tratamento aí? Tá ótimo. Eu É acho que a isso. aula foi muito boa mesmo. Padrão, parabéns. E é isso aí. Estendeu um pouco mais do que eu tinha combinado com o Furla, né? Na discussão. A ideia foi falar bem direto ao ponto. As aulas nossas também vão ser dessa forma. Aí
quiser assistir, o pessoal da residência de São José, é focar no tratamento cirúrgico, uma coisa mais prática aí, para a gente não ficar gastando tempo falando da epidemiologia dos pacientes. Agradecer aí a presença de todos, agradecer aos preceptores aí que contribuíram com o conhecimento. Essa aula ela já vai subir para o YouTube, quem quiser assistir depois de novo, só me pedir o link que eu mando aí. E é isso aí. Boa noite para todos aí, um abraço. Beleza. Valeu, um abraço.